Olá, boa tarde. Eu me chamo Caroline Sutil, estou fazendo parte do processo seletivo simplificado. Então, assim, vamos iniciar com observação em sala de aula. Observação em sala de aula, o objetivo dela é justamente contribuir para o processo formativo do professor. Então, é onde o pedagogo vai dar um feedback sobre o professor, né? Como que está sendo a conduta dele em sala, enfim, terão vários critérios ali que o pedagogo vai pontuar. Então, organize, por exemplo, uma agenda. E nessa agenda contenha datas, horários que serão avaliados, os professores que serão avaliados, e aí também os critérios que serão avaliados, que seja repassado para esse professor, para ele saber o que vai ter, ele vai estar sendo avaliado. Então, assim, o pedagogo vai para a sala de aula, depois que tiver tudo certinho, que já combinou com o professor e tal. Então, o pedagogo vai para a sala e vai observar a metodologia do professor, né? Vai ver como que está sendo a conduta dele em sala e vai pontuar os critérios que ele selecionou, né? O pedagogo vai chegar para o professor e vai fazer um feedback, né? Vai entregar os critérios, o que ele atingiu, o que ele não atingiu, ressaltar os pontos positivos, né? A gente precisa parabenizar. Então, esse feedback deve acontecer da melhor forma possível, tá? Então, assim, nós vamos ressaltar esses pontos positivos e os pontos que não estiverem alcançados ou algo do tipo, nós poderemos dar sugestões para que esse professor queira mudar ou alterar, né? E para que ele tenha um aprendizado efetivo, né? Então, mas e por que não está sendo legal? Então, é justamente esses pontos que a gente precisa parar para analisar, para ver se realmente, de fato, todo o nosso esforço tá valendo, né? E se não tá, o que eu posso fazer para que ele comece a valer, né? Então, é interessante que nós, pedagogos, demos esse apoio, né? Esse apoio, esse direcionamento. A frequência escolar, ela se baseia através de algumas ferramentas, né? Incluindo a Presente na Escola e o SERP também. Então, contactando imediatamente os responsáveis para estar verificando o porquê desse aluno que está faltando, tendo faltas elevadas, né? Enfim, várias situações que podem acontecer no dia a dia e que é de extrema importância que o pedagogo corra atrás disso, né? Para verificar o que está acontecendo e para também estar em contato com essa família, para se realmente precisa de alguma coisa, né? Precisa de alguma ajuda, o porquê que isso está acontecendo e garantindo que o aluno não se evada, né? E garantindo a sua aprendizagem na escola, certo? Então, é de extrema importância que esse sistema seja efetivo, né? Então, e que o pedagogo sempre esteja olhando, sempre esteja atento a isso, né? Então, assim, o aluno faltou mais de 3 dias, algo aconteceu. Esse aluno pode estar doente, pode estar passando alguma coisa em casa, nós não sabemos. Então, a gente precisa contactar os familiares para, de fato, resolver essa situação, né? O aluno não pode ficar fora da escola, né? Então, isso tá prejudicando ele. Então, para que ele não seja prejudicado, nós precisamos estar correndo atrás disso, né? Nós precisamos estar correndo atrás do prejuízo, digamos assim, né? Então, em relação à frequência escolar é isso. Hoje nós temos ferramentas excelentes para estar utilizando, né? Então, acredito que seja isso. Hoje nós temos muitas ferramentas e que isso facilita totalmente o nosso dia a dia. Agora eu vou falar um pouquinho também sobre a aprendizagem, tá? Então, assim,
A aprendizagem, ela é voltada justamente para saber se o aluno está inserido num contexto bacana, se está inserido num contexto que de fato está sendo efetivo para ele, se ele realmente está compreendendo tudo o que está sendo passado para ele. Então, é interessante a gente estar analisando isso. Como que a gente pode saber sobre isso, se realmente isso está funcionando? Hoje nós temos, né, várias avaliações, enfim. Mas assim, tirando esta parte, a gente, o pedagogo, principalmente, como responsável ali, ele pode fornecer para esses professores a autonomia para que o professor, no início do ano letivo, prepare uma avaliação diagnóstica para saber o que esse aluno já sabe, se ele compreendeu, se ele não compreendeu, se ele tem alguma dificuldade. Porque assim, se o aluno tiver alguma dificuldade que não tenha como resolver de imediato, a gente precisa procurar uma ajuda. Então, hoje nós temos os contraturnos, né? As salas de apoio. Então, é interessante a gente saber como esse aluno está para a gente saber direcionar ele. Então, a gente precisa saber aonde que a gente vai colocar esse aluno, o que ele precisa, para que ele não seja prejudicado. O aluno nunca pode ser prejudicado, né? Por um fator escolar, digamos assim, né? Então, é interessante que eles sempre estejam fazendo essas avaliações e passando para nós, né? E então, para a gente analisar também o andamento, se ele tá tendo uma evolução, tendo esse tipo de apoio, esse tipo de ajuda, se não tá, o que a gente precisa mudar, né? E hoje na aprendizagem também nós temos diversos tipos de metodologias ativas, né? E que fazem toda a diferença, porque geralmente no estado nós estamos lidando com estudantes, né? Maiores. Então, o que acontece? Esses estudantes, eles têm uma dificuldade um pouquinho maior de prestar atenção, né? Então, a gente precisa chamar eles. E como que a gente vai fazer isso? Através das metodologias ativas. Elas são excelentes para que a gente demonstre o nosso conhecimento, mas que a gente demonstrando não seja cansativo para eles, certo? Então, assim, o que acontece? Hoje, as metodologias ativas, elas estão em volta, por exemplo, da sala invertida, da júri simulado, eles podem fazer gamificação, então são coisas que estão no contexto deles, que acaba sendo muito mais interessante para eles e que eles vão estar na ativa ali também. Então, assim, é legal, né? Muito legal que eles estejam praticando, não somente aquela aula massiva, né? Aquela aula que a gente olha e fala, ai, caramba, né? Poxa, tá demorando, né, para passar o horário hoje. Não, a gente quer que eles tenham vontade de aprender, que eles tenham vontade de estudar. E então isso faz toda a diferença, eles estarem fazendo parte daquilo, né? E eles realmente aprenderem, né? Porque o professor hoje falando, se o aluno realmente não quiser aprender, não vai adiantar de nada, né? Então, e o nosso índice vai lá para baixo. Então, também não é interessante. Então, assim, é muito bacana que eles tenham essas metodologias ativas, que os professores sempre estejam colocando eles com a mão na massa, de fato, né? Então, é muito, muito bacana, muito legal isso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até logo!